Pessoal, a gente vai continuar então o programa aqui da disciplina de hematologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho de distúrbio de sangramento e distúrbios trombóticos, tá? Só uma ideia geral para vocês conseguirem acompanhar o ambulatório. A gente vai ver as fases da hemostasia como objetivo, né? A fisiologia da hemostasia. Quais são os distúrbios de sangramento mais importantes, os distúrbios trombóticos, a gente vai então identificar esses distúrbios, conhecer os distúrbios plaquetários, dentre eles nós vamos estudar a PTI, tá? Que é a principal que a gente acaba tendo muito no ambulatório, então vamos focar nela. Conhecer um pouco das hemofilias e os outros distúrbios de sangramento e também falar um pouquinho da SAF e outros distúrbios trombóticos, tá? Então são dois grupos separados de distúrbio de sangramento e distúrbio trombótico. A gente acrescentou isso na disciplina de vocês por conta da demanda no ambulatório. Além disso, também a gente vai ver os exames que são solicitados na suspeita desses distúrbios da coagulação. A referência, gente, é mais o Introb mesmo, que é o livro de hematologia clínica, e no Harrison a gente tem um pouco sobre essas recomendações, mas em relação à trombose, como a gente tem muito artigo novo, eu não coloquei aqui para vocês, mas o que tem aqui nos slides dá para vocês estudarem, tá? E em relação aos distúrbios de sangramento que são da parte de hemofilias, a gente tem vários manuais, depois eu vou disponibilizar para vocês, mas também o foco mais importante aqui é a gente entender os conceitos gerais. Então, com as aulas aqui que a gente vai ministrar, que eu vou colocar para vocês, a gente já consegue ter uma ideia de como que é, o que a gente precisa saber, tá? Bom, gente, a hemostasia é um processo que vai regular o equilíbrio volêmico no sangue. Então, a gente tem que manter o sangue no estado líquido dentro dos vasos, sem que haja uma disposição para sangramento. Então, o objetivo é manter de forma adequada a circulação da parte líquida mesmo, para evitar que tanto a gente tenha estados muito predisponentes para poder ter sangramento, quanto também evitar estados que tenha formação de trombos, né, de forma patológica. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando acontece a lesão de um vaso, a lesão endotelial, né, que vai acontecer quando a gente machuca, né, aquela história da hemostasia. Machuquei, né, rompi ali, teve sangramento. A primeira coisa é formar um tampão hemostático, né, a gente tem que formar um trombo para evitar que a gente tenha um sangramento exagerado daquele local. Então, a gente tem várias respostas que acontecem inicialmente naquele vaso para poder deter essa hemorragia, né? Então, assim, o objetivo é formar um trombo estático, né, um coágulo dentro do vaso para poder estancar aquele sangramento. Mas esse trombo ele não pode ficar de forma excessiva, ele tem que ser rompido assim que for restabelecido o processo de cicatrização daquele tecido. Então, o organismo nosso tem um controle bem estrito em relação ao trombo que é formado e a dissolução desse trombo para retornar às condições de fluxo sanguíneo normal. Por isso, coloquei essa balança aqui embaixo, porque o processo da hemostasia, ele é um equilíbrio entre hemorragia e trombose. Então, a gente não pode ter as hemorragias, então a gente tem que controlar o sangramento, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz o controle e forma um trombo, esse trombo ele não pode ficar infinito ali naquele local e nem ficar se formando de forma patológica, sem necessidade, né, sem lesão a formar um trombo. Por isso, essa balança, né, esses fatores que tem que estar nos dois lados precisam estar equilibrados para o organismo manter uma homeostasia e impedir que tenha tanto a trombose em excesso quanto a hemorragia. Aqui, ó, um controle fisiológico normal da coagulação, a gente tem que ter condições para conter sangramentos e controlar também os estados protrombóticos. Então, observa que nesse lado que tem o sangramento, assim que a gente tem uma lesão, a gente vai ter a lesão vascular, aí aquele vaso inicialmente faz uma vasoconstrição para evitar que tenha maior sangramento. Ao redor, a gente tem o processo inflamatório, acaba dilatando ao redor, e aí o vaso mesmo com vasoconstrição e a dilatação periférica para a gente poder aumentar, chamar, né, as células inflamatórias e aumentar a perfusão daquele local com as células inflamatórias para a gente poder cicatrizar o tecido.
Então, a gente tem vários mecanismos, etapas para poder formar o tampão plaquetário, que é um tampão transitório, para depois a gente fazer um trombo de fibrina, que é o objetivo, para poder fazer a cicatrização daquela lesão. Aí você vê no gráfico que a gente tem o balanço da coagulação, que é realizado tanto para a gente manter a homeostasia, né? Então a gente no início tenta subir, teve o sangramento, a gente vai pro lado da trombose. Então a gente sobe para manter sem sangramento. E isso tem que ficar sempre em equilíbrio. A linha azul é o ideal. Então pacientes saudáveis, né, vão sempre controlar nessa balança, né, o sangramento e a trombose. Pacientes com alguma alteração, por exemplo, no caso da linha verde, vocês observam que é um paciente com cirrose hepática. Então, a avaliação, né, por exemplo, paciente que tem uma insuficiência hepática avançada, ela não consegue fazer essa hemostasia de forma fisiológica, né? Então, ele tem ou momentos que tem protrombóticos, que você tem uma predisposição a formar mais trombos do que o necessário, quanto também a gente tem situações que acabam gerando maior sangramento. Então, o paciente ele fica transitando nesse gráfico de forma irregular, né, e exagerada entre os dois polos, porque vai ter deficiência de vários fatores, vão ter vários processos acontecendo num paciente que tem insuficiência renal. Por exemplo, como cirrose. Então, aqui eu só coloquei para mostrar para vocês que o ideal é a gente fazer esse controle na balança entre sangramento e trombose. Aqui do outro lado, a gente tem que depois da formação do trombo de fibrina, esse trombo ele vai passar por um processo de dissolução. Então, a gente tem que dissolver o trombo assim que tiver feita a cicatrização para poder voltar à circulação do sangue normal. Quando a gente não consegue dissolver ou esse trombo acaba sendo formado de uma maneira inoportuna, né, sem necessidade, a gente também vai ter um estado patológico protrombótico, tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês essa balança. Vocês têm a aula com o Rogério da questão da via da coagulação, né, o estudo da coagulação em si, então eu só vou relembrar. A gente tem dois modelos para explicar a hemostasia. Tanto o modelo clássico, que é o que a gente mais conhece, que separa em hemostasia primária, secundária e terciária. E o modelo novo, ele faz uma separação um pouco diferente, tá? Ele não usa esse conceito de primária, secundária e terciária, né? Ele usa outros processos. A gente tem a fase da iniciação, amplificação e propagação, então são diferentes, mas alguns conceitos de fatores de coagulação, eles respeitam o modelo clássico. Então, na aula do Rogério, vocês vão ver direitinho como que a via, tanto a via do modelo clássico quanto a via do modelo novo, tá? E a gente vai falar um pouquinho aqui para relembrar e entender o mecanismo. Em relação à hemostasia primária e secundária, gente, o que a gente tem? Primeira coisa, quando tem uma lesão endotelial, é que a gente tem alterações da contração da vasculatura. No vaso em si, que teve a lesão, a gente tem uma vasoconstrição, inicialmente para prevenir esse sangramento excessivo. E aí, um dos primeiros fatores que estão relacionados na hemostasia primária é o fator de von Willebrand, tá? Esse fator de von Willebrand, quando a gente tem exposição do endotélio com o colágeno, a gente tem que isso, junto com o fator de von Willebrand, a ligação do fator com o colágeno vai permitir que, ligado ali ao endotélio, a gente tenha a primeira fase da adesão plaquetária. Primeiro a gente vai aderir às plaquetas, depois elas vão ser ativadas e, por fim, vai ter a formação da agregação plaquetária. Então, primeiro a gente adere à plaqueta, depois a gente ativa para poder agregar e formar um tampão hemostático, tá? Lembrar que, então, essa fase inicial, o que vai ser importante vocês saberem é que existe o fator de von Willebrand. Então, nesse primeiro desenho aqui da hemostasia primária, vocês conseguem observar o endotélio, tá? A gente tem, primeiro, que quando tem um rompimento, a gente vai expor o colágeno e esse colágeno vai se ligar ao fator de von Willebrand. Esse fator de von Willebrand vai permitir essa primeira fase, que é fazer a adesão ali das plaquetas. As plaquetas vão aderir, depois quando elas são ativadas, essas plaquetas liberam grânulos que são importantes para o processo, e aí quando faz a liberação dos grânulos, a gente faz a agregação dessas plaquetas, e aí forma-se o tampão hemostático primário.
tá? Então, é um mecanismo de hemostasia primária, vai envolver plaquetas, endotélio e fator de von Willebrand, tá? Na outra via, que é aquela via que a gente coloca como novo modelo de coagulação, a diferença é que a gente começa com o fator tecidual, tá? Mas os conceitos, eles não são opostos, eles são complementares. Aqui, gente, depois que você forma a agregação das plaquetas ali na fase inicial da hemostasia primária, a gente já vai ter hemostasia secundária, que é a ativação dos fatores de coagulação para consolidar o tampão plaquetário. Então, tudo isso vai ser o objetivo final, converter o fibrinogênio, né, uma proteína solúvel que está circulando ali no plasma, em um polímero insolúvel, que é a fibrina. Então, o objetivo da hemostasia secundária é exatamente converter o fibrinogênio em fibrina, tá? E quem faz isso é uma enzima denominada trombina. Então, nessa segunda fase, que é a hemostasia secundária, o objetivo é formar a rede de fibrina, que é um tampão mais firme, um tampão hemostático secundário, tá? No modelo novo, como eu disse para vocês, a gente tem começando com a exposição do fator tecidual, aí esse fator tecidual, que é chamado de fator 3 ou tromboplastina, vai atuar junto com o fator 2, vai ativar a cascata de coagulação para resultar na formação da trombina. Aqui vocês conseguem ver que dentro do modelo clássico, a hemostasia secundária coloca esse fator tecidual para poder fazer o processo de ativação ali dos fatores de coagulação que vão ter aquela cascata clássica para a gente poder fazer a transformação do fibrinogênio em fibrina. E quem faz isso é a trombina, tá? Então, dentro da secundária, são esses fatores importantes que a gente vai colocar para vocês. Então, vocês precisam saber assim, ó, o que é da hemostasia primária, o que é da hemostasia secundária, tá? E o modelo novo, o Rogério vai passar com vocês na aula dele. Aqui, gente, eu coloquei até um pouco mais de texto para vocês conseguirem estudar, tá? A gente sabe que no modelo clássico a gente tem essa divisão das vias, e quando a gente fala de via intrínseca e via extrínseca da coagulação, o nome intrínseca só ele surge para poder falar que refere-se aos componentes que estão presentes no sangue, enquanto a via extrínseca está se referindo à necessidade de uma proteína na membrana do endotélio, que é o fator tecidual, para poder fazer a ativação. Então, a via intrínseca, ela já tem os componentes prontos. A via extrínseca precisa do fator tecidual para poder ativar, tá? Dessa forma, quando a gente tem a via intrínseca e extrínseca, a gente usa esses conceitos para entender os exames, né? O TAP e o TTPA. No caso, eu deixei aqui só para vocês entenderem que a via intrínseca, ela vai ser ativada, né, quando a gente tem o fator 12 entrando em contato com a superfície do endotélio. Então, inicialmente, pelo modelo clássico, a ativação inicial é pela via intrínseca. Colágeno, né, ou endotoxina, enfim, o que vai ser inicialmente ali exposto da lesão do endotélio, vai ativar, vai se ligar, né, ao fator 12. Além disso, a gente tem fator 11, o cininogênio de alto peso molecular e a pré-calicreína, que também são importantes nessa fase. O resumo dessa história, pessoal, é que você vai ter o fator 11 depois ativado, tá? De forma conjunta com o cininogênio, e isso vai permitir a ativação do fator 12, tá? Então, assim, é uma cascata. Então, vocês têm que entender, assim, que inicialmente a gente tem o 12 ligado, depois a gente tem a ativação do 11, aí a gente vai transformar o fator 9 em fator 9A ativado. Então, vai ficar 12, 11, depois o 9, tá? No final, a gente vai ter o fator 9 se ligando ao fator 7 e vai formar, junto com o cálcio, uma ponte, né, para poder ativar, converter o fator 10 inativo para o ativo. Então, a via intrínseca vai culminar na ativação do fator 10, que é um fator considerado da via comum. A via extrínseca já é aquela que precisa da proteína de membrana celular. E aí, quando tem a lesão tecidual e libera o fator tecidual, que é a tromboplastina, você tem a formação, junto com o complexo
junto com o fator 7 de um complexo, tá? Esse complexo, o fator 7 mais a tromboplastina, vai agir sobre o fator 10 e vai ativá-lo. Então, as duas vias vão combinar na ativação desse fator 10, tá? E o fator 10, gente, ele é importante porque ele vai converter a protrombina em trombina. E é a enzima que vai transformar o fibrinogênio em fibrina, que é o que a gente quer no final. Aí, a trombina, como uma enzima, ela vai clivar o fibrinogênio em fibrina, que é um material insolúvel e vai formar uma rede de fibrina estável, tá? Então, é o tampão hemostático estável que vai ser formado ali. Isso vai culminar em ativação de maior quantidade de plaquetas e o recrutamento para formar um tampão sólido. Na terciária, isso tudo foi da aula do Rogério, que ele vai passar para vocês, só para a gente poder entender aqui os distúrbios. A terciária, gente, é a via que está com problema quando a gente tem um excesso de estado protrombótico. Então, por que a terciária está relacionada à formação de trombo? Porque nessa fase, a gente tem que, depois que formou a rede de fibrina, a gente tem que dissolver aquela fibrina. Ela não pode ficar sendo produzido ali a fibrina eternamente, né? Porque senão a gente vai ter formação de trombo e impedir o fluxo do sangue. Então, nessa fase, a gente dissolve esse trombo e modula a coagulação. Então, os fatores dessa fase são a antitrombina, o inibidor do fator tecidual e fatores anticoagulantes como proteína C e proteína S, que são produzidos pelo fígado e dependentes de vitamina K. O que acontece? Depois que a gente teve a formação da fibrina, a gente sabe que existe uma enzima que chama plasmina. O que vai acontecer? O plasminogênio ele fica circulando na hora que o processo está se formando lá para formar a fibrina. Ele circula junto com esse fator de ativação do plasminogênio. Então, assim que a gente teve a ativação da trombina, que vai formar a fibrina, esse fator de ativação do plasminogênio vai transformar o plasminogênio em plasmina. E essa plasmina é responsável por dissolver aquele coágulo de fibrina, vai degradar o coágulo. Então, esse processo ele vai acontecendo assim que ativa a trombina, ao mesmo tempo ativa esse fator que converte o plasminogênio em plasmina para a gente poder dissolver aquele coágulo de fibrina. Tanto é que nesse processo a gente tem liberação do D-dímero, que é um produto da degradação da fibrina, que indica que está tendo processo de fibrinólise. Esses anticoagulantes endógenos, gente, que eu coloquei, proteína C, proteína S, eles vão atuar aqui impedindo a formação de trombo de forma contínua. Então, assim, formou a fibrina, olha aí no desenho. Formou a fibrina, já está com um monte de célula de defesa, hemácias, tudo ali. A gente tem ativação do TPA, que vai converter o plasminogênio em plasmina e a plasmina vai fazer o rompimento daquela rede de fibrina, vai dissolver aquele trombo, já está com células de defesa ali, já está cicatrizando o tecido. Então, a gente não pode ter nem a fibrinólise exagerada, porque senão o paciente volta a sangrar, e nem a gente pode ter esse trombo sendo formado ali de forma sem parar, né? Exagerado. Então, por isso que existem esses fatores que são para poder controlar a formação de um trombo exagerado. Então, além disso, não pode ser também uma fibrinólise maciça. A gente tem outro fator, que é a antiplasmina, que vai ficar contrabalanceando a ação da plasmina, para também o paciente não voltar a ter sangramento. Aí, pessoal, aqui é só para a gente resumir essa parte inicial da hemostasia, da fisiologia. Então, a gente sabe que existem os fatores de coagulação que são produzidos no fígado, existem fatores que são, na verdade, anticoagulantes naturais, que são dependentes de vitamina K, que também são produzidos no fígado, que vão ajudar, né, no processo de controle daquela coagulação, tá? Então, a questão é que, assim, existem fatores dependentes de vitamina K que geram a fibrina, que são responsáveis por gerar a fibrina, e fatores que também são responsáveis por controlar esse trombo, tá? Então, aqui, ó, nessa imagem, a gente observa isso, ó. De um lado, gente, para formar o coágulo no processo de lesão, a gente tem, de um lado, fator de von Willebrand, nós temos fator tecidual e nós temos o fator 7. Então, estão todos na fase de pró-coagulação. Formou o coágulo,
eu tenho que contrabalancear. Quem faz isso? Quem que dissolve aquele trombo para não ficar formado em excesso? A plasmina, tá? Então, a balança tem que estar sempre equilibrada para que a gente não tenha um distúrbio patológico. Aí, dentro disso, vocês precisam saber o quê? Quem são os distúrbios de sangramento e quem são os distúrbios de trombose. Quando a gente tem problema na hemostasia primária, que é a da plaqueta e do fator de von Willebrand, a gente vai ter um distúrbio de sangramento, tá? Então tá conseguindo formar o trombo. A gente não consegue formar o trombo ou por deficiência de plaqueta, ou alteração da função, ou alteração do fator de von Willebrand. Então, eles são componentes da hemostasia primária. Ao passo que a hemostasia secundária, que é aquela fase que forma a rede de fibrina, quem está envolvido são os fatores de coagulação que são produzidos pelo fígado, tá? Fator 7, fator 9, fator 10, a gente vai discorrer um pouquinho deles. Então, a alteração da hemostasia primária e secundária vai gerar um sangramento. Tá aqui no desenho, o menininho sangrando, que não consegue formar trombo para controlar. Ao passo que o distúrbio trombótico são alterações da hemostasia terciária, ou seja, a gente tem que ter um controle daquele trombo por fatores anticoagulantes e aqueles fatores estão exagerados, né? Então a gente tem, na verdade, a gente tem um desbalanço, né? Nem que eles estão exagerados. A gente vai ter fatores anticoagulação que vão impedir, né, aquele trombo de ficar sendo formado. Quando a gente tem um problema nesses fatores anticoagulantes, então eles não estão sendo produzidos de forma adequada ou tem problema de função, então o trombo não consegue ser desfeito, né? A gente tem uma rede de fibrina que não vai ser dissolvida, então aquilo vai ficar formando trombos na circulação e é um dos mecanismos do tromboembolismo venoso, além daqueles da vasculatura, né? A estase, a diminuição do fluxo venoso nas veias, né? Problema de válvula que impede também que a gente tenha uma passagem adequada do sangue e aí aumenta a predisposição de formar os trombos, né? Que é a tríade lá que a gente avalia, a tríade que vê a tríade Virchow, que vai avaliar o estado pró-trombótico, né, a predisposição de formar esses trombos. Aqui, a gente finaliza a primeira parte da aula colocando para vocês o seguinte, que dentre os distúrbios plaquetários na hemostasia primária, os principais fatores são as plaquetas, né, e o fator de von Willebrand. Nas plaquetas, a gente pode ter alteração da quantidade, então é a trombocitopenia, então é uma redução na produção da plaqueta, ou a gente tem redução na produção, que é um problema na medula, ou a gente tem um aumento da destruição dessas plaquetas, que é o processo, por exemplo, que acontece na PTI ou na PTT, ou a gente pode ter alguns outros processos que vão fazer o aumento do sequestro, então não é destruído, mas aumenta o sequestro, leucemia, esplenomegalia. Quando o problema não é no tanto de plaqueta que tem, tá produzindo normal, não tá destruindo em excesso, não tá sequestrando, então essa plaqueta em quantidade normal, ela provavelmente não funciona bem. Então a gente tem as disfunções que estão relacionadas à própria função da plaqueta, são as tromboastenias. Aí a gente vai avaliar outros fatores da hemostasia primária. Uma delas que a gente tem é um fator de von Willebrand, que é a doença de sangramento mais comum, hereditária, é a doença de von Willebrand, tá? Que é uma deficiência no fator de von Willebrand. Sem o fator de von Willebrand, a gente não vai ligar lá no colágeno e nem no endotélio e não vai conseguir se ligar às plaquetas, não vai ter a fase de adesão, ativação e agregação. Então, o paciente tem uma tendência ao sangramento. E outros que podem ser adquiridos, que a plaqueta não vai funcionar bem, por exemplo, uremia, uso de medicamento como antiplaquetário. Como é que a gente avalia, gente, a hemostasia primária, né, na fase inicial? O paciente então tem um distúrbio de sangramento, a gente tem que avaliar a hemostasia primária. Primeiro, com hemograma, vou pedir a plaqueta, né, vou ver se ele tem plaquetopenia. Geralmente, o paciente que tem um distúrbio de sangramento por deficiência na hemostasia primária, ele vai ter sangramento de pele e mucosas, é aquele paciente que machucou e não para de sangrar. Diferente de quando é na secundária, que ele sangra
melhora e depois ele volta a sangrar. Esse não, ele não para de sangrar. A gente avalia com contagem de plaqueta, tempo de sangramento, que vai dar uma ideia da função das plaquetas, tá? Quando, por exemplo, a contagem de plaqueta está normal e o tempo de sangramento está alterado, provavelmente ele vai ter uma disfunção ou uma deficiência do fator de Vauve-Lebrun, tá? Então é a maneira que a gente tem de avaliar a hemostasia primária. Lembrar que os que estão relacionados à quantidade de plaquetas, por aumento de destruição, é a PTI e a PTT, e alguns outros em relação à produção ou sequestro. E na disfunção, lembrar da hereditária, que é doença de von Willebrand, a plaqueta não funciona, não agrega, não adere, não ativa, porque não tem fator de von Willebrand, tá? Ou os distúrbios adquiridos, tá? Então, a outra parte a gente vai continuar na segunda partezinha da aula aqui, mas é só para vocês entenderem essa fase inicial. A gente continua na próxima.